Boa noite, pessoal. Meu nome é Álvaro, sou estudante do curso de Turismo na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, de Diamantina. Irei apresentar hoje o plano diretor da cidade de Santos. Santos é um município portuário, sede da região metropolitana da Baixada Santista, localizado no litoral do estado de São Paulo, no Brasil. De acordo com o último censo, 2020, a população estimada da cidade era de 433.656 habitantes. Com a maior participação econômica da citada região, abriga o maior porto da América Latina, o principal responsável pela dinâmica econômica da cidade. Sobre as principais atividades econômicas da cidade de Santos. De acordo com o IBGE, o PIB per capita da cidade de Santos, no ano de 2018, era de cerca de R$ 51.915,03. A cidade tem como principal atividade econômica o porto. Os setores do turismo, de serviços e da pesca em geral completam a lista de maiores atividades da economia santista, respectivamente. Localização: o município de Santos está localizado no litoral paulista, cerca de 72 quilômetros da capital São Paulo, onde podemos observar no mapa. Irei trazer aqui alguns dados relevantes sobre a cidade de Santos. A cidade ostenta o quinto lugar no ranking de qualidade de vida entre os municípios brasileiros, conforme o Índice de Desenvolvimento Humano, aferido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, com base nos níveis de expectativa de vida, educação e PIB per capita. A cidade ocupa também a quinta colocação entre as não capitais mais importantes para a economia brasileira, segundo o IBGE. Turismo em Santos. A cidade se destaca no turismo por sua orla de 7 quilômetros de praias e seu clima tropical, oferecendo avançada infraestrutura turística. A questão de possuir o maior porto da América Latina também faz com que Santos atraia bastante turistas, além também por possuir um belo centro histórico. Praias, sendo esse o principal ponto turístico da cidade. Ao contrário de outras cidades, os 7 quilômetros de praias de Santos são, na verdade, uma praia só, uma única enseada. Ocorre que a cidade é cortada por 7 canais, que acabam servindo de divisa entre os bairros, e, consequentemente, cada trecho de praia entre os canais recebe o nome do bairro a que pertence. Aquário de Santos. O equipamento faz parte da história de Santos há mais de 70 anos. São cerca de 150 espécies de vida marinha e cerca de 4.000 bichinhos. Em resumo, todos vivem em aquários projetados para imitar seus habitats naturais e com água captada diretamente do mar. Durante a visita, você irá encontrar, por exemplo, leão marinho, cavalo marinho, pinguins de Magalhães, tartaruga marinha e tubarões-lixa. Museu do Café. O Museu do Café fica no Palácio da antiga Bolsa Oficial do Café, constituída em 1917. Então, a primeira coisa que você irá encontrar, antes mesmo de entrar, é uma arquitetura rica em detalhes. Linha turística do bonde, uma viagem no tempo e pelos 40 pontos de interesse histórico e cultural da cidade. Assim, o passeio ocorre no Centro Histórico de Santos. Memorial das Conquistas, um passeio pela história do Santos Futebol Clube e de todo o futebol, local onde diversos jogadores famosos e conhecidos já passaram por lá, como Pelé, Neymar, Robinho, entre outros. Museu Pelé. O Museu Pelé fica nos antigos casarões do Valongo e apresenta a trajetória do rei do futebol. Estão expostos, por exemplo, documentos, camisas, chuteiras, bolas, condecorações e troféus. Além disso, você vai ver muitos outros itens do acervo pessoal do atleta do século XX. E por fim, temos o Museu da Pesca. O Museu da Pesca tem data de 1909. Primeiramente, o terreno era da área do Forte Augusto e também funcionou como uma escola de aprendizes marinheiros. Por isso, toda a arquitetura tem estilo eclético. Durante a visita, você vai conferir como, por exemplo, simulação das partes de uma embarcação, conchas e areias de praias de todo o Brasil e o esqueleto da baleia Finn.
Chegamos agora na parte do Plano Diretor da cidade. O Plano Diretor da cidade de Santos, denominado Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana do município de Santos, possui 85 páginas e foi divulgado em 16 de julho de 2018, disponibilizado pelo site da Prefeitura de Santos. Constitui princípio norteador dessa lei complementar a melhoria da qualidade de vida da população, por meio da promoção do desenvolvimento econômico sustentável e da função social da cidade e da propriedade urbana do município. O Plano Diretor da cidade de Santos foi formulado e executado por meio do sistema de planejamento e os seguintes instrumentos: 1. Controle do parcelamento, uso e ocupação do solo. 2. Zoneamento ambiental. 3. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. 4. Gestão orçamentária participativa. 5. Planos, programas e projetos setoriais. 6. Planos e programas de desenvolvimento sustentável. O Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana do município de Santos tem por objetivos gerais promover 1. O desenvolvimento econômico sustentável. 2. A função social da cidade e da propriedade urbana. 3. A equidade com a inclusão social e territorial. 4. A gestão democrática e o direito à cidade. Para ordenação do planejamento e gestão de seu território, o município de Santos foi dividido em macroáreas, macrozonas, zonas de uso e de ocupação do solo, zonas especiais de uso e de ocupação do solo. Zoneamento. A cidade de Santos é dividida em 14 zonas de uso e ocupação do solo, sendo elas Zona Central 1 e 2, Zona Intermediária, Zona de Indústria e Retroportuária 1 e 2, Zonas dos Morros 1, 2 e 3, Zona Noroeste 1, 2 e 3, Zona da Orla, Zona Portuária e, por fim, Zona de Proteção Paisagística Ambiental. Conseguimos identificar perfeitamente no mapa. Selecionei aqui 3 zonas, da qual irei falar um pouco sobre elas. Zona da Orla. A Orla Santista é composta por 6 praias, em cerca de 7 a 8 quilômetros de extensão. A Orla é urbanizada com 218.800 metros quadrados, do Jardim Urbano ao beira-mar. As praias santistas possuem alta ocupação urbana, com prédios próximos, sendo denominadas por seus respectivos bairros, na extensão de sua orla marítima. A zona da orla tem sua área caracterizada pela predominância de empreendimentos residenciais, verticais, de uso fixo e de temporada, permeada pela instalação de atividades comerciais, recreativas e principalmente de atividades turísticas, onde se pretende a diversificação do uso residencial e a qualificação e integração dos espaços públicos e privados. Na zona da orla ficam definidos os seguintes coeficientes de aproveitamento: coeficiente de aproveitamento mínimo, 5/10 vezes a área do lote; coeficiente de aproveitamento básico, de 4 vezes a área do lote; coeficiente de aproveitamento máximo, de 5 vezes a área do lote; e, por fim, coeficiente de aproveitamento ampliado, 6 vezes a área do lote. Nos empreendimentos localizados nas vias de menor capacidade de suporte da zona da orla, coeficiente básico ilimitado ao coeficiente máximo ficam condicionada à implantação de área de integração de no mínimo 40% da área do recuo frontal, ficando proibida a utilização do coeficiente ampliado nas vias de menor capacidade de suporte. Nos corredores de desenvolvimento urbano, localizados na zona da orla, será permitido a utilização de coeficiente de aproveitamento acima do coeficiente básico, condicionada à implantação de área de integração de no mínimo 40% da área do recuo frontal. Nas demais vias da zona da orla, será permitido a utilização de coeficiente de aproveitamento acima do coeficiente básico, condicionada à implantação de área de integração de no mínimo 40%
da área do recuo frontal. Nos corredores de desenvolvimento urbano, CDU, localizados na zona da orla, e nas demais vias também localizadas na zona da orla, será permitido a utilização de coeficiente de aproveitamento acima do coeficiente básico, condicionada à implantação de área de integração de no mínimo 40% da área do recuo frontal. Para edificações que apresentem risco à segurança pública, esgotadas todas as alternativas de controle e ações quanto ao desaprumo apresentado e que venham a ser demolidas para edificações de novos empreendimentos, será permitido o coeficiente ampliado de 6 vezes a área do lote, sem cobrança de outorga onerosa do direito de construir. Na zona da orla, respeitando-se os recuos definidos nessa lei complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima: 60% nos 4 primeiros pavimentos, 50% acima dos 4 primeiros pavimentos. Para edifícios com restrição de gabarito de 45 metros, imposta pelo Comando da Aeronáutica, será admitida a taxa de ocupação de 60% em todo o edifício. Para edificações que apresentem risco à segurança pública, esgotadas todas as alternativas de controle e ações quanto ao desaprumo apresentado e que venham a ser demolidas para edificações de novos empreendimentos, será permitido o coeficiente ampliado de 6 vezes a área do lote, sem cobrança de outorga onerosa do direito de construir. Na zona da orla, respeitando-se os recuos definidos nessa lei complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima: 60% nos 4 primeiros pavimentos, 50% acima dos 4 primeiros pavimentos. Para edifícios com restrição de gabarito de 45 metros, imposta pelo Comando da Aeronáutica, será admitida a taxa de ocupação de 60% em todo o edifício. Vale lembrar também que a zona da orla, mais precisamente nas praias de Santos, por muito tempo sofreram com problemas de ressacas intensas, erosões, inundações costeiras, fortes chuvas, deslizamento de terra, entre outros. Devido a isso, a prefeitura da cidade, em parceria com diversas universidades paulistas, elaboraram um estudo técnico e um projeto piloto de construção de 2 barreiras submersas, com o objetivo de minimizar esses impactos. Pesquisadores vêm apontando uma diminuição da erosão na ponta da praia em Santos, após instalações de bags. Na última medição do projeto, inédito no litoral brasileiro, revelou-se um aumento de quase 9 centímetros na altura da areia, onde foram instalados os bags, feitos com material ecológico. Resultados extremamente positivos. Zona portuária. A zona do Porto de Santos está próxima da região da área central da cidade e estende-se ao longo de todo o município. A zona portuária tem como área terrestre contínua ou descontínua com facilidade de acesso à linha de água, segregada por via arterial, onde se desenvolve atividades de embarque e desembarque de cargas e passageiros, com pátios, armazéns e intensa circulação de veículos pesados, onde se pretende minimizar os conflitos existentes com a malha urbana. Nesta zona portuária, ficam definidos os seguintes coeficientes de aproveitamento: coeficiente de aproveitamento mínimo de 5 décimos vezes a área do lote, coeficiente de aproveitamento básico de 5 vezes a área do lote, coeficiente de aproveitamento máximo de 5 vezes a área do lote. Na zona portuária, respeitando-se os recuos definidos nessa lei complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima: 85% nos 5 primeiros pavimentos, 40% acima dos 5 primeiros pavimentos. Na zona portuária, dentro dos limites do porto organizado, será permitido taxa de ocupação de até 100% da área arrendada, mediante processo de licitação pública, conforme definido em legislação pertinente, condicionada a parecer técnico a ser exarado pela Câmara Intersetorial de Desenvolvimento Econômico, com suporte nas atividades portuárias e marítimas, exceto para edificações verticalizadas. Já a Zona Central 1
tem como área que agrega grande número de estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviços, além do acervo de bens de interesse cultural, objeto de programa de revitalização urbana, no qual se pretende incentivar a proteção do patrimônio cultural, a transferência dos usos não conformes e a instalação do uso residencial. Na Zona Central 1, ficam definidos os seguintes coeficientes de aproveitamento: coeficiente de aproveitamento mínimo, 5/10 vezes a área do lote, coeficiente de aproveitamento básico de 4 vezes a área do lote, coeficiente de aproveitamento máximo de 6 vezes a área do lote, a utilização de adicional de coeficiente de aproveitamento acima do coeficiente básico e limitado ao coeficiente máximo fica dispensada da outorga onerosa do direito de construir. Na Zona Central 1, respeitando-se os recursos definidos nesta lei complementar, ficam estabelecidas as seguintes taxas de ocupação máxima: 85% para edificações de até 4 pavimentos, 50% acima dos 4 primeiros pavimentos. Para edifícios com restrição de gabarito de 45 metros, imposta pelo Comando da Aeronáutica, será admitida a taxa de ocupação de 60% acima dos 4 primeiros pavimentos. Os imóveis com níveis de proteção 1 e 2 poderão ter taxa de ocupação de 100% no pavimento térreo mediante parecer favorável do órgão municipal de planejamento. Mas enfim, percebemos então, ao longo do plano diretor e dos materiais que foram pesquisados, que a cidade de Santos tem enorme potencial para ser estrela do litoral brasileiro, devido às suas praias e áreas portuárias, além de toda a sua história e cultura muito presentes no centro histórico da cidade e demais atrativos das mais diversas naturezas, divididos em diferentes zonas da cidade, atributos que em conjunto, de forma unificada, fazem de Santos um local perfeito para ser visitado. Enfim, esta foi a apresentação do plano diretor da cidade de Santos. Espero que tenham gostado. Fiquem agora com as referências bibliográficas que foram utilizadas ao longo do trabalho. Até mais, boa noite.